Olá, prezadas e prezados. O meu nome é Silvio Gabriel Serrano Nunes e vamos tratar sobre filosofia política e teoria do direito em Voltaire. Voltaire é um pensador de extrema importância para o debate não só na modernidade, como também nos dias atuais, sobre ideias em relação à liberdade de expressão e principalmente a questão, dentre outros assuntos, da liberdade religiosa. Um autor que faz uma profunda reflexão sobre as catástrofes das guerras e conflitos religiosos e também sobre as perseguições a minorias religiosas em seu legítimo exercício do direito à crença, à livre crença e não discriminação por sua fé. Uma discussão que ainda hoje tem extrema importância na medida em que os jornais ainda noticiam casos de intolerância religiosa, né? Para muitos especialistas também, Voltaire inaugura uma figura típica da intelectualidade, que é a figura do intelectual engajado, ou seja, intelectuais que assumem uma causa por justiça, uma causa humanitária e assim conseguem deixar um legado para a humanidade e uma lição para que nós possamos viver numa sociedade mais civilizada e mais harmônica em relação aos conflitos. Voltaire foi um autor que despertou diversas paixões, afetos positivos e negativos. Aqui nessas duas ilustrações, uma de Maurice Quentin de La Tour, nós vemos um Voltaire, enfim, com traços amenos, com traços belos, e por outro lado, um outro retrato, né, de Jean-Hubert em crayon, que Voltaire vai dizer: representaram-me como um macaco, feio como um diabo. Ou seja, Voltaire terá várias leituras sobre ele, tanto em vida e posteriormente também. Como diz a professora Maria das Graças de Souza, né, uma das maiores especialistas do Brasil e do mundo em Voltaire, na obra Voltaire, A Razão Militante, poucas figuras da história da filosofia são tão controvertidas como Voltaire. Enquanto vivia, alguns o consideravam o próprio enviado do diabo. Já outros, ele seria o profeta de uma nova e verdadeira religião. Durante o período da Revolução Francesa, os revolucionários acreditavam estar lutando pela concretização dos ideais voltairianos. Os contra-revolucionários, os contrários à Revolução Francesa, que tinham sido obrigados a se refugiar no exterior, julgavam que Voltaire, assim como eles, seria contrário à Revolução se estivesse vivo. Nos séculos seguintes, Voltaire será considerado como aquele que definitivamente abalou o trono e o altar, ou seja, aquele que contribuiu para derrubar a monarquia e o autoritarismo do clero. Agora, ele é visto também como um conservador que bajulava os poderosos e a ordem estabelecida devido à sua relação com os déspotas esclarecidos e diversos outros poderosos da Europa de então. Alguns alegam que sua filosofia secreta seria o ateísmo. Outros não hesitam em afirmar que a obra de Voltaire era profundamente mística e religiosa. Ou seja, há várias formas, há várias interpretações da obra de Voltaire. Por fim, já se disse que Voltaire não seria um filósofo, por não ter deixado em seus escritos uma doutrina sistematizada, mas apenas algumas ideias esparsas sobre uma grande diversidade de assuntos. Mas, enfim, como diz a professora Maria das Graças de Souza, na obra Voltaire, A Razão Militante, que personagem polêmico é esse, né? Um personagem com tantos, como se fosse um prisma de várias facetas, como nós poderíamos considerá-lo? Para a professora Maria das Graças de Souza,
É importante frisar que, em primeiro lugar, o poder estabelecido desde o início lhe é hostil. Voltaire foi encarcerado mais de uma vez na Bastilha, que era prisão estatal e símbolo do antigo regime à época. Foi obrigado a fugir da França. A maioria de suas obras foi condenada pela censura real e algumas delas, inclusive, queimadas em praça pública. E como sempre se diz, todos os livros que são queimados, eles em praça pública, eles sempre valem a pena ser lidos, pois incomodam, não para se aceitar as ideias, mas ao menos para se discuti-las. Mas também conheceu em vida um sabor de glória. Foi adulado por Frederico II da Prússia e pela imperatriz Catarina da Rússia. Admirado pela corte de filósofos e literatos, mas que viam nele seu modelo e seu ídolo dessa pena engajada, dessa luta por um mundo mais civilizado e um grande representante das luzes e do iluminismo. De seus exílios, Voltaire inundava não só a França, mas toda a Europa com peças de teatro, poemas, obras filosóficas, panfletos, ou seja, essa ideia também desse pensador não sistematizado, desse pensador que atuava em várias áreas no sentido desse engajamento intelectual. Guerreiro, cuja espada era a pena e o papel. Voltaire é o pioneiro de uma das maiores figuras do momento da história da filosofia, chamado Ilustração. Prezadas e prezados, o que é propriamente a Ilustração ou o Iluminismo? É um movimento de ideias que se difundiu no século XVIII em vários países da Europa. Apesar das particularidades e das peculiaridades que esse movimento vai assumir nos diversos países, sua principal característica, uma defesa intransigente da autonomia da razão em face dos argumentos gerados da autoridade, que perpetrava até então. Para os pensadores iluministas ou ilustrados, como Voltaire, a razão deve adentrar em todos os domínios, em todos os campos do saber, da atividade humana, para destruir os preconceitos, cujas origens estavam na ignorância e no obscurantismo. Ignorância e obscurantismo que eram, em larga medida, fomentadas, em larga medida, aproveitadas por um clero aproveitador e obscuro, como também por governantes não esclarecidos, governantes que não tiveram acesso a essa ilustração, pensando no bem do povo. Assim, a filosofia ilustrada ou do iluminismo assume uma postura, uma atitude crítica em relação à tradição cultural, religiosa e institucional. Uma ponderação importante: não é possível, entretanto, falarmos de um iluminismo como um movimento absolutamente homogêneo nos diversos países da Europa. Ele engloba uma grande diversidade de escolas e pensadores e teve, conforme o país onde se difundiu, aspectos bem particulares. De qualquer forma, um traço comum em todos esses movimentos, que vão compor o iluminismo, é uma valorização da razão, gerando assim uma atitude intelectual. Luiz Roberto Salinas Fortes, num texto clássico, num belíssimo ensaio, que é O Iluminismo e os Reis Filósofos, vai dizer que os filósofos iluministas, para eles, a razão se apresenta como um instrumento soberano do conhecimento e também uma instância capaz de reger os destinos históricos do homem e de conduzi-lo a uma emancipação dos preconceitos do passado. Ou seja, a razão ela poderia trazer o correto conhecimento, um conhecimento que até então poderia estar turmado por tradições,
por um autoritarismo religioso. A razão ela teria esse fator libertador do conhecimento e também ela levaria a um aperfeiçoamento do gênero humano, levando a uma emancipação moral, política e social, trazendo bem-estar e felicidade a todos. Uma questão interessante é que a partir de 1559, frequentemente nas obras de Voltaire, e em especial no lugar de sua assinatura nas cartas, em que escreve os seus inúmeros correspondentes, ele se corresponde com praticamente a França e a Europa toda, os círculos intelectuais, as academias, as cortes, enfim, literatos, que viam nele esse grande exemplo, ele vai assinar Esmagai a infâmia. Mas o que consiste essa tal de infâmia? A professora Maria das Graças de Souza ela explica. Em primeiro lugar, é o fanatismo praticado pelas igrejas constituídas. No caso da França, ele diagnostica esse fanatismo na igreja católica ou na igreja calvinista. O obscurantismo, o fanatismo, na verdade, não há privilégio de uma ou de outra religião. Todas as religiões podem degringolar, elas podem se envolver num discurso de fanatismo que se torna perigoso à sociedade, à ordem pública e ao Estado. Um fanatismo que gera intolerância em relação a toda opinião divergente, levando os homens a se perseguirem mutuamente e até se trucidarem em conflitos ou guerras de religião. Voltaire também, ele vai... uma questão também, em segundo lugar, a infâmia seria também a superstição e a ignorância que induziram os homens às práticas cruéis e à perpetuação de preconceitos passados. Voltaire, certa vez, já se autoproclamou como um grande demolidor. Lembrando que essa demolição efetuada pela filosofia de Voltaire não é uma pura ou mera destruição, é uma demolição necessária para que o terreno livre se construa essa emancipação humana sob a luz da razão, sob a perspectiva de uma racionalidade nas práticas, levando o bem-estar de todos e a felicidade. Professora Maria das Graças de Souza, em Voltaire, a Razão Militante, ela nos explica. Mas a demolição efetuada por sua filosofia não é pura destruição, ou seja, não é algo gratuito. É feita em nome do uso esclarecido e livre da razão, que é o único instrumento capaz de libertar os homens de tudo que os amedronta e lhes dar o conhecimento verdadeiro das coisas que são úteis ao bem-estar e à felicidade. Ou seja, sem o bom uso da razão, o homem nada poderia fazer para sua evolução e para a construção de uma sociedade mais justa, feliz e plena. É muito interessante nessa situação que é no Dicionário Filosófico de Voltaire, no verbete Abade, que inclusive eu destrinchei a citação para a gente mostrar todas essas relações desse projeto, desse objetivo que Voltaire tem, que é praticamente quase que uma declaração de guerra aos estamentos, à realidade, ao status quo, que precisa, segundo ele, ser modificado. Ele vai dizer: todos vocês que se aproveitaram dos tempos de ignorância, de superstição e de demência. Ou seja, vocês que oprimiram de forma tão abusiva e tão cruel o povo, isso tanto vale para lideranças religiosas e outras lideranças também, vocês que não tiveram clemência às limitações intelectuais dessa população, desse povo, cobrando impostos exaustivos, cobrando, enfim, taxas, cobrando dízimos, seja lá o que for, isso vai ter um fim.
Voltaire vai dizer: isso tudo foi feito para nos espoliar, nos pisotear, para engordar as custas dos infelizes. Ou seja, ele vê esse mau uso dessas lideranças, a boa-fé do povo simples, do povo que não é devidamente ilustrado e instruído. E ele vai dizer: estremeçam de medo quando o dia da razão chegar. Aqui, essa crença tipicamente iluminista, que a salvação do gênero humano passa por uma racionalidade, passa por esse bom uso da razão. Uma questão que é muito importante na obra de Voltaire, em especial sobre o Tratado da Tolerância, é o affaire Calas. É o caso da família Calas. Preliminarmente, a gente precisa entender o que é o affaire Calas. Antes propriamente da gente tratar sobre isso, esse caso, na verdade, o problema da tolerância já estava no horizonte intelectual, no horizonte mental de Voltaire. Mas ele é praticamente ali um estopim, digamos, para o tratado. Esse grande, que vai levar a esse grande tratado, esse grande clássico da filosofia política e do direito à liberdade religiosa. Esse caso ele é tão extremo, ele é de uma crueldade tão grande que isso vai sensibilizar Voltaire. Voltaire é cauteloso quando lhe chega a notícia, ele faz certas diligências. Assim que ele se convence, ele passa a escrever a toda a Europa denunciando isso e consegue depois, no futuro, essa reabilitação da família por um recurso ao conselho do rei. Mas antes disso, é importante a gente dizer que no final do século XVII e no início do século XVIII, a França vai abandonando uma legislação de tolerância religiosa, ou seja, apenas pesadas, a pena capital para pastores surpreendidos no exercício de seu ministério. Existe condenação à galés e trabalhos forçados para os homens que participam dos cultos protestantes. É chamada religião pretensamente reformada pela legislação da época, preconceituosa, segregacionista, enfim. E as mulheres eram condenadas, em regra, a uma prisão perpétua, ou seja, algo absolutamente cruel e inaceitável. Mas como se não bastasse essa criminalização de algo absolutamente legítimo, que é a crença, a livre crença das pessoas seguirem sua fé, havia também um problema que era uma morte civil na França. Quando você não era um católico, o que acontecia? Você tinha problemas, você era considerado um filho ilegítimo, você tinha problemas em relação à herança, você tinha problemas sérios em relação à ocupação de certas profissões e cargos públicos, tudo isso era vedado. Então os protestantes, eles acabavam num plano formal, seguindo a religião católica, ainda que no seu íntimo mantinham a devoção no formato protestante, segundo o culto. Eles se casavam na Igreja Católica, batizavam seus filhos na Igreja Católica, com medo dessa morte civil que eles poderiam sofrer. Jean Calas, ele foi batizado pelo pároco católico de seu local de nascimento. Ele casou-se regularmente na Igreja Católica, numa pequena aldeia que o pároco não criou empecilhos para que ele pudesse casar. Ele batizou seus filhos como católicos e, oficialmente, desde a revogação do Edito de Nantes, a França não tem mais protestantes. Se fala são católicos novos. Enfim. As profissões são negadas aos calvinistas, aos huguenotes, ou seja, algo extremamente cruel. Mas, enfim, o que foi o affaire Calas? A família Calas era uma família, enfim, de Toulouse, era uma família próspera, uma família trabalhadora, uma família com uma série de virtudes, enfim. E o que acontece? Eles recebem uma visita, um jantar. Essa visita, janta, e o filho mais velho, Marco Antônio,
ele em regra saía para passear à noite depois do jantar. O que acontece é que ele desce, a família ainda está no andar de cima, enfim, da casa, ele se enforca, ele é encontrado enforcado. Aqui há várias versões para essa questão. A instrução do processo foi extremamente precária, a instrução do processo foi extremamente deficiente e também o próprio escrito Tratado da Tolerância, que já começa tratando do affaire Calat, é um importante alerta sobre valores como o devido processo legal, você não se contaminar pelas paixões da opinião pública, né? Um judiciário que deve julgar racionalmente, segundo as provas coletadas, de forma correta, e não ouvir clamores populares. Isso tudo o tratado também traz e denuncia, porque justamente vem nessa lógica iluminista de uma modernização das leis e uma racionalidade no sistema de justiça. Pois bem, provavelmente esse filho poderia ter depressão, e muito longe nesse momento de a depressão e também o suicídio ser tratado como uma política pública de saúde, como hoje isso é concebido, isso é praticamente impensável na época. Outros alegam que ele tinha uma pretensão, ele estudava direito, tinha uma pretensão de ser advogado, e isso era uma profissão que lhe seria proibida. Outros talvez alegam uma suposta desilusão amorosa. Naquele dia ele trocou prata por moedas de ouro. Talvez ele tenha perdido essas moedas num jogo de cartas e ficou envergonhado. Enfim, há várias possibilidades. Por justamente esse período de coleta de provas em que foi tão precária e tão mal feita, até hoje não se tem muito como saber o que levou, o que fez Marco Antônio nos últimos dias passar por isso. Uma questão importante. Um filho de Jean Calat, ele havia sinceramente se convertido ao catolicismo sem maiores problemas. A empregada, a serventa da família, era uma católica devota. E ela era uma peça-chave nesse processo, e ela falou várias vezes que em nenhum momento ela percebeu essa pretensão de Marco Antônio se tornar um católico. E ela foi ignorada durante toda a fase processual. Mas, enfim, o que ficou como uma narrativa, isso foi inflamado pela opinião pública e pelas pessoas, como nós vemos aqui na ilustração no momento da prisão do pai. É que o filho mais velho queria ser um católico e, por intolerância, Jean Calat mata o filho, comete um crime horrível por não permitir que o filho não seja protestante. Há também outros interesses escusos. Segmentos católicos também estão de olho, inclusive, nos bens da família, porque, uma vez condenados, a questão da indignidade, não haveria uma sucessão para a herança, esses bens seriam confiscados, enfim, há uma série de problemas e de interesses abjetos nessa condenação falsa a Jean Calat. Pois muito que bem, ele é preso, a opinião pública está completamente envenenada na cidade de Toulouse. Isso, o próprio Voltaire denuncia, quer dizer, é um povo que chega a comemorar os massacres das guerras de religião, é um povo que tem essas más paixões, tem essas paixões que transtornam a ordem pública e estão pedindo a execução, a morte de Jean Calat. Os juízes, eles veem aquilo, mas acabam cedendo essa opinião pública. Uma questão que é muito interessante é que é o seguinte: ele é torturado, ele não confessa, ele já tem uma certa idade. Esse pai ele vai sofrer o suplício da roda, que é uma das mortes mais terríveis que o antigo regime previa na execução das penas, mas se percebe uma força moral. O padre que acompanha, a todo momento está aguardando que ele confesse. Ele não confessa. Apesar de todas as dores excruciantes, apesar de todo o tormento que ele sofre, toda a agonia, todo o suplício,
ele se mantém firme na convicção de que ele não matou seu filho. Isso vai sensibilizar os juízes. Então o processo acaba parando e os juízes acabam recuando um pouco em relação à evolução das penas, em relação à mãe, em relação também às filhas de Jean Calas, porque estavam naquela noite, inclusive também da visita que receberam. Eles suspendem, pensam, não pode ter isso, não pode ter, enfim, ocorrido. De qualquer forma, Jean Calas morre de uma forma terrível. Isso chega a Voltaire e Voltaire vai se engajar e modificar as coisas. Prezadas e prezados, antes propriamente da gente adentrar ao tratado, é importante sinalizar que anteriormente John Locke, Pierre Bayle e depois Voltaire vão tratar dessa questão da tolerância. Locke ele havia escrito a Carta sobre a Tolerância, que em latim, né, é um texto que inclusive para adultos, e aí talvez se explica muito como é palatável, como é uma leitura extremamente agradável Voltaire. Porque diferentemente desses outros tratados sobre a tolerância, Voltaire ele é um filósofo engajado. Ele não quer escrever propriamente para os doutos. Além dos doutos, ele quer escrever para o grande público. Porque a opinião pública de Toulouse foi envenenada e essa opinião pública pressionou os juízes a fazer essa sentença tão abominável. Então agora Voltaire vai querer, mas não só a opinião pública de Toulouse, ele está em objeto a opinião pública universal. Ele tem consciência que seu tratado ele vai ter uma posteridade e ele vai ser lembrado perpetuamente dessa abominação e ele vai modificar a opinião pública da França e de toda a Europa e das futuras gerações para que a tolerância religiosa vingue e frutifique. Locke, ele na sua epístola de tolerância, né, ele vai fazer uma distinção entre a comunidade política e a sociedade religiosa e a distinção em uma separação radical entre as funções da Igreja e as do Estado. Voltaire ele advoga, digamos, praticamente o contrário, porque ele entende que tem que ter uma subordinação da Igreja ao Estado e vê nisso uma garantia à tolerância. Inclusive, ele não vê problema nenhum que o Estado permita uma diversidade de seitas, de segmentos, porque quanto mais houver essa diversidade, menos chance teria de se organizarem num exército de fanatismo, menos chance teriam de um determinado segmento religioso atentar contra a ordem pública e contra o Estado. Pierre Bayle ele tem também um texto clássico sobre a tolerância, que é Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contraint d'entrer, ou seja, comentário filosófico sobre as palavras de Jesus Cristo, obrigue-os a entrar. Né? Aqui nesse sentido, na verdade, Pierre Bayle ele vai trazer uma ideia de um sentimento interior de verdade e por isso seria fundamentada a tolerância. Já Voltaire ele tem uma visão diferente, digamos, de Bayle, porque ele não se liga muito a essa questão desse exame interior em relação à verdade. Ele tem uma preocupação mais de aspectos exteriores, de aspectos políticos, que poderiam garantir, enfim, essa tolerância religiosa. Já no primeiro capítulo do Tratado sobre a Tolerância, é muito interessante que Voltaire, e aqui ele faz esse apelo para a questão do devido processo legal, ele faz esse apelo para essa questão, que é uma questão que inclusive discutimos hoje em outros contextos, dessa independência do judiciário, se ater às leis, se ater a uma Constituição, enfim, na realidade atual nossa, e não se fazer ouvir muitas vezes a opinião pública, no sentido que a opinião pública ela pode estar intoxicada de paixões, ela pode, enfim, se equivocar e cometer um abuso e uma injustiça irreversível, como foi a crudelíssima execução
do pai da família Calá. Enfim, Voltaire vai dizer: um dos juízes, e esse juiz é La Salle, convencido da inocência dos acusados e da impossibilidade do crime, devido a todas essas precariedades, uma questão também que é interessante, algumas leituras também apontam que provavelmente, sim, o pai, ele na cena do crime, ele mexeu ali no cadáver, por uma razão. No antigo regime, os suicidas sofriam um grande preconceito nos serviços religiosos para sua inumação, para o seu enterro. Praticamente não tinha um velório, o corpo era arrastado na rua, na lama, havia uma série de xingamentos, inclusive. Fatalmente ele iria para o inferno porque fez esse atentado contra a vida. E nós sabemos, né, que na contemporaneidade há visões teológicas muito mais acolhedoras e compreensivas em relação ao fenômeno complexo do suicídio, que não cabe aqui nós, né, desenvolvermos aqui nesse momento. Ele percebe essa impossibilidade do crime e ele começa até a se engajar, apesar de ser juiz, e falou vivamente a favor da família, devido a toda essa precariedade de provas, né? Ou seja, ele opôs o zelo da humanidade, né? E já se discute essa questão da humanização das penas, essa questão de um processo e de um direito penal que não seja tão bárbaro e cruel, ao zelo da severidade. Ele tornou-se o defensor público dos Calás, em todas as casas de Toulouse. Esse juiz chegou a se engajar. Ele praticamente sai o juiz La Salle, ele praticamente sai dessa função de magistrado para tentar barrar a todo custo essa terrível injustiça. Onde os clamores contínuos da religião equivocada, e religião equivocada, prezados, não é propriamente o catolicismo, né? Seria a ideia o seguinte, desses grupos fanáticos. E havia também uma seita, um segmento dentro do catolicismo que ele extremamente fustigava esse processo, ele fustigava essa população para que houvesse a condenação. Esses clamores contínuos da religião equivocada exigiam o quê? O sangue dos infortunados. Ou seja, a família ela já passava pelo trauma, pelo baque de você ter um suicídio no seio da família. E ainda por cima ser acusada do envolvimento da morte, enfim, de um filho, ou seja, isso era um grau de crueldade, era um grau de desumanidade terrível, e daí porque Voltaire vai se engajar. Por outro lado, o juiz Laborde é um juiz extremamente severo, extremamente defende fortemente a questão da condenação. Prezados, no capítulo Testemunhos contra a Intolerância, existe uma questão que é extremamente interessante, que Voltaire vai dizer. Nossas histórias, e aqui Voltaire praticamente ele está se colocando como o quê? Até como um bom católico nessa fala, até como um bom súdito do rei, porque ele vai dizer: nossas histórias, nossos discursos, nossos sermões, nossas publicações de moral, nossos catecismos respiram todos, ensinam todos atualmente esse dever sagrado de indulgência, ou seja, de uma clemência, de uma tolerância em relação a quem não acredita na fé católica, que é essa religião oficial da França. Por qual fatalidade, por qual inconsequência desmentiríamos na prática uma teoria que anunciamos todos os dias? Aqui Voltaire ele vai fazer um recorte seletivo da história institucional da França, mas também da história institucional da Igreja Católica e dos ensinamentos no sentido do quê? De mostrar que a tolerância é viável. Ou seja, ele faz um recorte seletivo e vai pedir racionalmente. Ao invés de nós nos atermos aos discursos severos, à legislação de intolerância, vamos pesquisar vários precedentes, várias formulações que convidam à tolerância. Exemplos. Tertuliano, ele diz que nenhum homem, nenhum Deus gostaria de um serviço forçado. Santo Hilário vai dizer: se usassem a violência para a defesa da fé,
os bispos se oporiam a ela. É uma ideia que a verdade se colocaria por si mesma, mas jamais o uso da violência. O próprio Cristo nunca se valeu da violência para uma imposição de uma fé. Lactâncio. A religião forçada não é mais religião. É preciso persuadir e não coagir. A religião não se impõe. Santo Anastácio, é uma execrável heresia querer atrair pela força, à base de pancadas e encarceramento, os que não puderam ser convencidos pela razão. São Justino Mártir não é mais contrário à religião do que à coerção. Santo Agostinho, ele indaga: haveremos de perseguir aqueles que Deus tolera? Antes que sua quebra com os donatistas o tornasse demasiado severo. Depois de um determinado momento, Agostinho se torna mais severo nessa questão. O quarto concílio de Toledo, ele vai trazendo no seu cânone que nenhuma violência seja praticada contra os judeus. São Bernardo, já na Idade Média, aconselhai e não forçai. Discurso do clero da França, a Luís XIII, não pretendemos destruir os erros pela violência. E, dentre outras e outros exemplos. Uma questão interessante que ele vai trazer já na Idade Moderna é a advertência do Parlamento de Paris a Henrique II. Henrique II vai fazer uma perseguição muito cruel no século XVI aos protestantes, mas o parlamento, que na verdade essa palavra deve ser concebida pela organização político-institucional da França do XVI como uma corte mais judicial. O parlamento propriamente da França eram os Estados Gerais. Vai dizer: pareceu-nos, conforme a equidade e a correta razão, seguir o exemplo da antiga Igreja, que jamais usou de violência para estabelecer e expandir a religião. Ou seja, o que ele está dizendo? Se nós pegarmos, há precedentes poderosos, eficazes e importantes na história institucional da França e mesmo na história da Igreja Católica. Ou seja, nada justifica todas essas barbáries cometidas contra uma minoria religiosa. Prezados, Voltaire no capítulo 12, ele traz uma questão sobre acerca da tolerância universal. Essa é uma citação, esse é um trecho que eu particularmente gosto muito, porque ele vai fazer um grande tribunal, ele vai fazer um grande julgamento sobre grandes personalidades e personalidades vis, personalidades que contribuíram enormemente para o gênero humano, que isso também é uma concepção típica do iluminismo, desse aperfeiçoamento humano pelo conhecimento. E vai comparar em relação a fanáticos. Ele vai dizer: vejo todos os mortos dos séculos passados e do nosso comparecerem à sua presença. Acreditais realmente que o nosso Criador, o nosso Pai, dirá ao sábio e virtuoso Confúcio, e aqui ele também não está falando de cristãos que têm uma outra linha religiosa, uma outra denominação, ele está falando inclusive de pessoas e personalidades que sequer tiveram a oportunidade, digamos, de conhecer o cristianismo. Enfim, compreendendo, é claro, que naquele momento você tem o cristianismo e especificamente o catolicismo como, entre aspas, a religião verdadeira e a religião que poderia ser salva. Ele está falando em Confúcio, ele fala de Solon, o grande legislador, que deu uma grande marca para a política e para o direito, Pitágoras, a Zeleuco, a Sócrates, a Platão, aos divinos Antonino, ao bom Trajano, a Tito, as maravilhas do gênero humano. Ou seja, são pessoas que contribuíram para essa perfectibilidade que cumulativamente o gênero humano vai desenvolvendo. A Epicteto e a tantos outros modelos de homens. É como se Deus chegaria para eles e dissesse: ide, monstros, sofrer castigos infinitos em intensidade e duração. Ou seja, a danação perpétua no inferno.
Que vosso suplício seja eterno como eu. E vós, meus bem-amados, Jean Châtel, Ravaillac, Damien, Cartouche, são personalidades que cometeram, devido à sua, católicos, devido ao seu fanatismo, à sua crença, cometeram crimes terríveis, atentados a reis ou propriamente o regicídio, que no contexto do antigo regime é o pior crime, né? É o crime mais nefasto que se pode cometer. Que morresses com as fórmulas prescritas. Partilhar para sempre a minha direita, meu império e minha felicidade? Ou seja, Voltaire diz, pouco provavelmente Deus vai acolher esses intolerantes, esses que pregaram e praticaram atos de violência. Recusais de horror a essas palavras e depois que elas me escaparam, nada mais tenho a vos dizer. Ou seja, Deus em sua infinita bondade, Deus em sua infinita sabedoria, não pode acolher aqueles que tiveram uma outra relação com o sagrado, com o divino, dentro do contexto do seu período histórico, mas que contribuíram para o gênero humano serem condenados, e aqueles que se prescreveram na letra fria da lei e uma interpretação fanática, uma interpretação lamentável e bárbara, chegaram a cometer crimes, seriam salvos. Ou seja, isso não tem sentido nenhum. Voltaire também tem toda uma preocupação de nos deixar claro que quando nós nos dirigimos a Deus com boa vontade, com fé, nós nos dirigimos no sentido de um auxílio ao próximo, ele alerta as vicissitudes da vida, a vida ela tem uma série de dificuldades e por que não podemos nos tratar em cooperação para que os breves dias e que com muito sofrimento que naturalmente todos nós passamos, não poder pensar numa chave de cooperação e não de destruição e de barbárie. Sobre essa questão da evolução do legado de Voltaire, né? O que é importante é que depois do tratado e depois da repercussão do caso Calas, percebe-se que as execuções de pastores, a prisão em massa de huguenotes, ainda que não se modificou a lei, isso vai parando, isso vai tendo, ela não vai se executando essa legislação bárbara. Posteriormente, depois, mas de qualquer forma a lei ainda existia, ela poderia ser reativada. Somente em 1787, Luís XVI decidiu-se a promulgar um edito de tolerância em favor dos seus súditos que não pertenciam à religião católica. O texto também não especificava se a medida era aplicável também aos judeus. 24 anos depois do tratado de Voltaire, o rei adotava-lhe as recomendações. Importante dizer que também a monarquia francesa, pré-Revolução Francesa, ela tem um esforço de uma certa modernização por um viés reformista, mas isso não contempla as pretensões da sociedade francesa e a Revolução acaba surgindo, a Revolução acaba, vindo. Mas de qualquer forma, 24 anos depois do Tratado de Voltaire, né, o rei adotava-lhe as recomendações, restituía aos protestantes o Estado civil, tolerância, portanto, e nada mais. Não era algo, em plenitude, mas de qualquer forma é uma grande evolução do quadro terrível que sofriam. Estamos, porém, a alguns meses da convocação dos Estados Gerais. O edito vai ser rapidamente superado e, de fato, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 vai instituir: todos os cidadãos são igualmente admissíveis em todas as funções graduadas, colocações e empregos públicos, sem outras distinções além daquelas de suas virtudes e de seus talentos. Ou seja, aquela terrível discriminação, ela passa a não existir mais no plano legal. Assim termina a exclusão dos protestantes, exclusão já muito inadmissível, pois em 1777, Luís XVI
havia nomeado como principal ministro e tornado a nomear em 1788 Necker, um protestante convicto e até mesmo militante. Ou seja, se protestantes não podiam assumir nem os cargos mais baixos dentro da lógica do Estado da França, um protestante assume o cargo mais importante, ou seja, o principal ministro do rei. A Declaração de 1789 ela não vai afirmar explicitamente a liberdade do culto público, como pedira o pastor Rimbaud Saint-Étienne, que foi um deputado da Assembleia Nacional. Ou seja, se ele tinha uma pretensão de ser algo mais extensivo, de ser mais... isso não foi, enfim, concretizado. O artigo 10º estipula que ninguém deve ser importunado por suas opiniões, inclusive religiosas, conquanto que sua manifestação não perturbem a ordem pública estabelecida pela lei. Mas o artigo seguinte, ao afirmar a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões, é um dos direitos mais preciosos do homem. Implicava uma liberdade de culto que era, na verdade, daí em diante praticada sem entraves. O Tratado de 1763 deveria, por uma evolução normal, redundar em mais do que mera tolerância. A argumentação desenvolvida por Voltaire acarretava consequências que iam muito além dos tímidos pedidos de seu capítulo 5. O Tratado sobre a Tolerância revela a substância de um tratado sobre a liberdade de pensar, conforme nos ensina René Poinot. Prezadas e prezados, qual que é a grande lição que Voltaire nos deixa? Ou seja, para uma sociedade ser livre, para uma sociedade ser diversa e plural, e ter uma perspectiva de colaboração entre todos os homens, a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento é algo fundamental. E uma questão que também nós não podemos perder de perspectiva é acreditar que um atentado contra alguém que não é de nossa religião é algo que não seja um problema nosso. Sim, é um problema nosso, porque a qualquer momento, por razões de nossa crença ou descrença, lembrando que Voltaire, enfim, ele também censura o ateísmo, ele entende que o ateísmo também pode trazer a um fanatismo, mas na atual contemporaneidade é uma discussão que se discute também na questão da liberdade religiosa, possíveis discriminações que pessoas que não têm propriamente uma crença podem sofrer. Ou seja, numa sociedade democrática, civilizada, todas as religiões ou aquelas pessoas que não têm propriamente uma crença devem ser respeitadas, todas as religiões devem ser toleradas, pois isso é um signo de extrema importância da civilização contra a barbárie. Muito obrigado e até a próxima.